Palavras diárias de Deus. Somente deixando de lado suas velhas concepções, você pode adquirir novos conhecimentos, mas o conhecimento antigo não é necessariamente uma concepção antiga. Concepções referem-se às coisas imaginadas pelo homem que estão em desacordo com a realidade. Se o antigo conhecimento já estava ultrapassado na era antiga e impedia o homem de entrar na nova obra, então esse conhecimento também é uma concepção. Se o homem é capaz de adotar a abordagem correta a esse conhecimento e pode vir a conhecer Deus de vários aspectos diferentes, combinando o antigo e o novo, então o conhecimento antigo se torna uma ajuda para o homem e se torna a base pela qual o homem entra na nova era. A lição de conhecer Deus requer que você domine muitos princípios. Como entrar no caminho para conhecer Deus, quais verdades você deve entender para conhecer Deus e como fazer com que suas concepções e antiga natureza se submetam a todos os arranjos da nova obra de Deus. Se você usar esses princípios como base para adentrar na lição de conhecer Deus, então seu conhecimento se tornará cada vez mais profundo. Se você tem um conhecimento claro dos 3 estágios da obra, o que significa dizer de todo o plano de gestão de Deus, e se você pode correlacionar totalmente os 2 estágios anteriores da obra de Deus com o estágio atual, e pode ver que é uma obra feita por um só Deus, então você terá o fundamento mais firme. Os 3 estágios da obra foram feitos por um só Deus. Essa é a maior visão e é o único caminho para conhecer Deus. Os 3 estágios da obra só poderiam ter sido feitos pelo próprio Deus, e nenhum homem poderia fazer essa obra em seu nome, o que significa dizer que somente o próprio Deus poderia ter feito sua própria obra, desde o início até hoje. Embora os 3 estágios da obra de Deus tenham sido realizados em diferentes eras e locais, e embora a obra de cada um seja diferente, tudo isso é feito por um só Deus. De todas as visões, essa é a maior visão que o homem deve conhecer, e se puder ser completamente entendida pelo homem, então ele será capaz de permanecer firme. Hoje, o maior problema enfrentado por várias facções religiosas é que elas não conhecem a obra do Espírito Santo e são incapazes de diferenciar entre a obra do Espírito Santo e a obra que não é do Espírito Santo. E assim não sabem dizer se este estágio da obra é, como os 2 últimos estágios da obra, também feito por Jeová, Deus. Embora as pessoas sigam Deus, a maioria ainda é incapaz de dizer se esse é o caminho correto. O homem se preocupa se esse é o caminho pessoalmente conduzido pelo próprio Deus, e se a encarnação de Deus é um fato, e a maioria das pessoas ainda não tem ideia de como discernir quando se trata de tais coisas. Aqueles que seguem Deus são incapazes de determinar o caminho. E assim as mensagens que são faladas têm apenas um efeito parcial entre essas pessoas, e são incapazes de serem totalmente eficazes, e então isso afeta a vida de tais pessoas. Se o homem pode ver nos 3 estágios da obra que elas foram realizadas pelo próprio Deus em momentos diferentes, em lugares diferentes e em pessoas diferentes, então o homem verá que, embora a obra seja diferente, tudo é feito por um só Deus. Uma vez que é uma obra feita por um só Deus, então deve ser correta e sem erro. E embora esteja em desacordo com as concepções do homem, não há como negar que é obra de um só Deus. Se o homem pode dizer com certeza que é obra de um só Deus, então as concepções do homem se tornarão meras bagatelas, indignas de menção. Porque as visões do homem não são claras, e o homem só conhece Jeová como Deus, e Jesus como o Senhor, e está em 2 mentes sobre o Deus encarnado de hoje, muitas pessoas permanecem devotadas à obra de Jeová e de Jesus,
e são assediadas por concepções sobre a obra de hoje. A maioria das pessoas está sempre desconfiada e não leva a obra de hoje a sério. O homem não tem concepções sobre os dois últimos estágios da obra, que eram invisíveis. Isso porque o homem não entende a realidade dos dois últimos estágios da obra e não os presenciou pessoalmente. É porque eles não podem ser vistos que o homem imagina como lhe apetece. Independentemente do que ele venha a conceber, não há fatos para provar isso e ninguém para corrigi-lo. O homem dá asas ao seu instinto natural, jogando a cautela ao vento e liberando sua imaginação, pois não há fatos para verificar isso. E assim as imaginações do homem se tornam fatos, independentemente de haver alguma prova para elas. Assim, o homem acredita em seu próprio Deus, imaginado em sua mente, e não busca o Deus da realidade. Se uma pessoa tem um tipo de crença, então entre 100 pessoas existem 100 tipos de crença. O homem é possuidor de tais crenças porque ele não viu a realidade da obra de Deus, porque ele só o ouviu com seus ouvidos e não o viu com os olhos. O homem ouviu lendas e histórias, mas raramente ouviu o conhecimento dos fatos da obra de Deus. É através de suas próprias concepções que as pessoas que foram crentes por 1 ano acreditam em Deus. E o mesmo é verdadeiro para aqueles que acreditaram em Deus durante toda a sua vida. Aqueles que não podem ver os fatos nunca serão capazes de escapar de uma fé na qual eles têm concepções de Deus. O homem acredita que ele se libertou dos laços de suas antigas concepções e entrou em novo território. O homem não sabe que o conhecimento daqueles que não podem ver a verdadeira face de Deus não é nada além de concepções e boatos? O homem pensa que suas concepções são corretas e sem erros, e pensa que essas concepções vêm de Deus. Hoje, quando o homem testemunha a obra de Deus, ele deixa as concepções que se acumularam ao longo de muitos anos. As imaginações e as ideias do passado se tornaram uma obstrução à obra desse estágio, e torna-se difícil para o homem abandonar tais concepções e refutar essas ideias. As concepções em relação a essa obra, que é realizada passo a passo de muitos daqueles que seguiram Deus até hoje, tornaram-se cada vez mais penosas e essas pessoas gradualmente formaram uma inimizade teimosa ao Deus encarnado. E a fonte desse ódio são as concepções e as imaginações do homem. É precisamente porque os fatos não permitem que o homem dê asas à sua imaginação e, além disso, não podem ser facilmente refutados pelo homem, e as concepções e as imaginações do homem não toleram a existência de fatos, e, além disso, porque o homem não dá atenção à exatidão e veracidade dos fatos, e simplesmente solta suas concepções e emprega sua própria imaginação, que as concepções e imaginações do homem se tornaram o inimigo da obra de hoje, obra que está em desacordo com as concepções do homem. Só se pode dizer que isso é culpa das concepções do homem, e não se pode dizer que seja culpa da obra de Deus. O homem pode imaginar o que ele quiser, mas não pode disputar livremente qualquer estágio da obra de Deus ou qualquer parte dela. O fato da obra de Deus é inviolável pelo homem. Você pode dar asas à sua imaginação e até mesmo compilar boas histórias sobre a obra de Jeová e de Jesus. Mas você não pode refutar o fato de cada estágio da obra de Jeová e de Jesus. Esse é um princípio e também é um decreto administrativo, e vocês devem entender a importância dessas questões. O homem acredita que esta etapa da obra é incompatível com as concepções do homem, e que esse não é o caso das 2 etapas anteriores da obra. Em sua imaginação, o homem acredita que a obra dos 2 estágios anteriores certamente não é a mesma que a obra de hoje. Mas alguma vez você já considerou que os princípios da obra de Deus são todos iguais, que sua obra é sempre prática?
e que, independentemente da era, sempre haverá um dilúvio de pessoas que resistem e se opõem ao fato de sua obra? Todos aqueles que hoje resistem e se opõem a esta etapa da obra, indubitavelmente, também se opuseram a Deus no passado, pois essas pessoas sempre serão inimigas de Deus. As pessoas que conhecem o fato da obra de Deus verão os 3 estágios da obra como a obra de um só Deus e abandonarão suas concepções. Essas são pessoas que conhecem Deus, e essas pessoas são aquelas que realmente seguem Deus. Quando toda a gestão de Deus estiver chegando ao fim, Deus classificará todas as coisas de acordo com a espécie. O homem foi feito pelas mãos do Criador, e no final, ele deve devolver completamente o homem sob seu domínio. Essa é a conclusão das 3 etapas da obra. O estágio da obra dos últimos dias e os 2 estágios anteriores em Israel e na Judéia são o plano da gestão de Deus em todo o universo. Ninguém pode negar isso, e esse é o fato da obra de Deus. Embora as pessoas não tenham experimentado ou testemunhado grande parte dessa obra, os fatos ainda são os fatos, e isso é inegável para qualquer homem. As pessoas que acreditam em Deus em todas as terras do universo aceitarão os 3 estágios da obra. Se você conhece apenas um estágio particular da obra e não entende os outros 2 estágios da obra, não entende a obra de Deus em tempos passados, então você é incapaz de falar toda a verdade de todo o plano de gestão de Deus, e seu conhecimento de Deus é unilateral, pois em sua crença em Deus, você não o conhece nem entende, e então você não está apto a dar testemunho de Deus. Independentemente de o seu conhecimento atual dessas coisas ser profundo ou superficial, no final vocês devem ter conhecimento e estar completamente convencidos. E todas as pessoas verão a totalidade da obra de Deus e se submeterão ao domínio de Deus. No final desta obra, todas as religiões se tornarão uma. Todas as criaturas retornarão sob o domínio do Criador. Todas as criaturas adorarão o único Deus verdadeiro, e todos os cultos não darão em nada. Nunca mais aparecerão novamente.